Pessoal, sei que todo mundo aí já conhece o Gabriel, né? O Gabriel Kaminski, Kaminscão aí no Instagram. Mas, Cami, todo mundo sabe aí que você, né, cuida de toda essa parte de finalização, né? Da minha parte de protocolos, de dieta. Mas para as pessoas que não te conhecem, se apresente aí, por favor. Então, eu sou farmacêutico bioquímico, fiz mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas, tudo na Universidade Federal do Paraná, mas também fiz intercâmbio no Instituto Real de Tecnologia da Suécia, em Estocolmo, e parte do meu doutorado na Universidade de Waterloo, no Canadá. Trabalho com atletas de fisiculturismo de todas as categorias, então, desde bodybuilder super pesado até biquíni, e também atendo numa equipe multidisciplinar, consultório, consulta presencial. Além disso, também professor, palestrante e essas coisas da vida. E mais algumas coisas, né? Isso. Bombril, bombril. Bombril, total. Aqui é meu bombril. Tem até a barba aí, ó. Gente, para quem não sabe, o Gabriel, ele lava a louça, não usa esponja, ele passa a barba nas panelas para tirar a sujeira. Ó, essa é a parte boa e a parte ruim de ser amigo, né? Porque quando a gente é amigo, tem sempre aquela piadinha. A gente não perde a piada, perde o amigo, mas não perde a piada, né? Aliás, a Ângela estava inspirada esses dias em Brasília, né? Isso, tem até como é que é? Tem o dia do Engordei com o Kaminscão. Em breve vocês vão acompanhar esse projeto. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Não esquece de mandar aquele aviãozinho ali legal aí para um amigo de vocês, para uma amiga. Manda para quantas pessoas, para as pessoas bacanas que vocês conhecem, para aquelas pessoas que vocês querem que tenham aí esse conhecimento, né? Tudo que o Gabriel vai passar aqui para vocês hoje, porque essa live não vai ficar salva. Então, gente, é só hoje mesmo, tá? Cami, então vamos lá para o nosso assunto, que Claro. é aquele mito, né? Aquele assunto polêmico, aquele assunto que todo mundo tem medo de falar e que a gente, lógico, tem que ter muito cuidado para falar, que é sobre recursos ergogênicos, né? Certo. Então, é um assunto delicado, né? Porque hoje a gente tem o quê? Todo mundo atribui, né? Todo mundo não, mas a maioria das pessoas atribuem o resultado, né, dos atletas, principalmente, atribuem esse resultado ao uso de drogas, né? Sim. E isso não é uma verdade, né? Porque se fosse, a gente teria muitas pessoas, né, saradas aí na academia, não é o que a gente vê, né? Exatamente. Mas pensando assim, que aqui, das pessoas que estão nos assistindo, a gente tem pessoas que entendem do assunto e pessoas que não entendem do assunto, quero que você fale para mim o que é recurso ergogênico, o que são recursos ergogênicos. Recursos ergogênicos são recursos, ferramentas que aumentam a performance para quem trabalha em alto desempenho. Então, as pessoas confundem os termos, tá? Falam recurso ergogênico como se fosse só o hormônio, mas creatina é um recurso ergogênico, por exemplo. Doses altas de efedrina, cafeína, são recursos ergogênicos, porque melhoram a sua performance para desempenhar alguma função. Então, elas alteram o teu estado normal. Você está dopado, né? Então, você está dopado, quer dizer que tem alguma coisa exógena de fora do seu corpo, que não é natural, que melhora a sua performance. Isso é recurso ergogênico. E, assim, uma outra que eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas entenderem é sobre os dois tipos de testosterona, né? Que endógena e exógena. Certo. Explica isso para mim, o que é isso? Qual é a função disso no nosso corpo? Por que a gente tem que saber disso? Então, endógeno é o que você produz, né? Todos os seres humanos produzem testosterona, mulheres e homens. Mulher uma quantidade menor, homem uma quantidade maior. Então, quando a gente se refere a algo endógeno, é algo do próprio corpo, que não vem de fora, ele é feito dentro do corpo, né? E aí, a produção endógena serve para funções que a gente chama de fisiológicas, ou seja, dentro da fisiologia normal do corpo humano, tá? Agora,
Quando a gente fala em exógeno, é algo que foi adicionado, que veio de fora, tá? Algo que veio de fora do corpo. Exógeno, né? Exit. EX é saída, é de fora. Então, se você adicionar algo de fora, deve ter uma função além da função fisiológica, né? Quando a gente fala em tratamento de ser humano normal, em reposição de testosterona, você tem níveis fisiológicos. Dentro do esporte em alta performance, você tem níveis suprafisiológicos, ou seja, além das funções fisiológicas do corpo humano, você tem um benefício a mais, né, do uso dessa droga, desse recurso ergogênico. Certo. E o que isso está relacionado com a texto, alguma coisa relacionada com a texto livre, com texto total? Quando a gente olha no exame, né? A gente falando ali, você falou de testosterona. Quando eu olho lá no meu exame e eu vejo minha texto livre tá alta, ou a texto total tá alta. Como é que eu entendo? Qual é a diferença dessas duas textos? Então, quando você quantifica no exame testosterona total, é tudo que tem de testosterona circulante no corpo. E além de testosterona, existem alguns hormônios de uso exógeno que aparecem como se fosse testosterona. Na hora de fazer o exame, eles são lidos como se fosse testosterona no exame. Isso é o total, tudo que você tem. Agora, além da testosterona total, nosso corpo possui proteínas que transportam a testosterona dentro do sangue. Uma delas é SHBG, que é uma proteína que inativa a testosterona. E a outra é a albumina, que é a proteína mais abundante no sangue, que ela também serve como transporte de testosterona. E aí, depois de quantificar a testosterona total, a gente tem dois outros tipos. A gente tem a testosterona livre e a biodisponível. A testosterona livre é a testosterona que não está ligada a nada. Ela está flutuando no sangue sem estar ligada a nada. E a testosterona biodisponível é a testosterona que está ligada fracamente na albumina. Ou seja, a hora que você precisar dela, ela se desliga e está disponível. Biodisponível. Perfeito. E a testosterona que está ligada ao SHBG, ela não está disponível. Ela está inativa. Perfeito. Então, assim, para eu saber desses níveis, né? O que eu preciso, o que seria um sintoma para eu saber, de repente, será que minha testo está baixa? Como é que eu sei disso? O que é um sintoma de testo baixa? E quando eu devo procurar um acompanhamento, né, até do médico, como que a gente faz para saber tudo isso, se está baixo, se não está baixo, se precisa repor ou não? Então, o primeiro sintoma é depressão, tá? Muita gente tem depressão porque tem testosterona baixa e ela vai no médico e relata depressão, o médico vai prescrever um antidepressivo e ela nunca vai melhorar da testosterona, ela vai continuar com a testosterona baixa. Então, muita gente negligencia a dosagem de hormônios sexuais porque não quer, por algum tabu, não quer mexer com isso. Então, a pessoa prefere não olhar para a testosterona e mexer com outros medicamentos. Mas falta de disposição também. Você acorda, está sempre cansado, nunca se recupera do treino. Isso é um sintoma de testosterona baixa. Falta de libido. Então, você não tem interesse, tem preguiça. Tanto homem quanto mulher? Tanto homem quanto mulher. E já que a gente citou mulher, principalmente em mulher, tá? Porque a quantidade de testosterona em mulher é muito pouca. Homem, o normal é de 150 até 900, por exemplo. Então, se o homem ele tem 900, mas baixou 100, baixou para 800, ou baixou para 500, Estou ficando sem sinal. Estou ficando sem sinal. Tá bom. Tá bom? Tá. Então, se o homem baixa de 900 para 500, ele ainda tem bastante, digamos assim. Já uma mulher, ela pode estar com 20, baixar para 10. Ou de 10, quase zerar. Pouquíssimo. Sabe que eu já tive, né? Lembra de um exame que a gente olhou o meu e eu estava com a texto, já tive uma texto de 10. Uhum. Gente, isso é muito ruim, né? Não só para o desempenho na performance, mas até para a saúde, né? Porque a pessoa fica imprestável, né? É interessante avaliar também
que a testosterona, tanto o uso excessivo de testosterona, o excesso de testosterona, quanto testosterona baixa, são riscos para doença cardíaca. Então, muita gente foge do hormônio, mas a falta dele também causa o mesmo problema que o excesso, né? E muita gente não presta atenção. Outra coisa é que, se você está com uma testosterona de 20, por exemplo, e você vai num médico e ele considera isso normal, a gente tem que prestar atenção que o normal é um intervalo muito grande. Vamos usar o exemplo do homem. De 150 até 900 é normal. Então, se o cara vai no médico e está com 200, o médico pode dizer, não, tá normal, tá tudo certo. Normal. Só que ele poderia ter o dobro, ele poderia ter o triplo, ele poderia ter o quádruplo dessa quantidade. E com ainda estaria normal. Estaria normal. Mas tendo 4 vezes mais testosterona, ele teria muito mais disposição, estaria se sentindo muito melhor, se recuperando melhor dos treinos. Então, é claro que faz diferença para a pessoa. Por isso que, quando se fala em terapia de reposição de testosterona, a ideia é manter no quadrante superior do normal. Ou seja, o que isso quer dizer? Se a gente dividir em 4 partes o intervalo do normal, você tem que se manter do 75% ao 100%. O quadrante superior. Perfeito. Esse é o ideal, né? Da metade para baixo, nunca. E Cami, acho que uma pergunta aí, né? Uma dúvida de muitas mulheres, pelo menos eu recebo muito essa pergunta aqui no meu direct, né? Que é relacionado ao anticoncepcional. O que ele implica nos resultados? Bom, mulher já tem pouca testosterona. Quando usa um anticoncepcional, como é que fica? Como é que funciona? O que tu fala pra gente sobre isso? Então, os hormônios sexuais, eles são divididos em masculino e feminino, né? O principal masculino é a testosterona e o principal feminino é o estradiol. O nosso corpo, na produção do SHBG, que é a proteína que inativa a testosterona, essa proteína não diferencia hormônio masculino de feminino. Ela inibe qualquer hormônio sexual, tanto testosterona quanto estradiol. O anticoncepcional é um derivado de hormônio feminino. Então, você está fornecendo hormônio exógeno, é um esteroide exógeno, o anticoncepcional, e o seu corpo percebe que subiu a quantidade de hormônio sexual no sangue. Então, ele vai lá e produz o SHBG para inativar esse excesso de hormônio sexual. Mas o SHBG não vai diferenciar estradiol de testosterona. Então, ele acaba se ligando na sua própria testosterona. E aí ele inativa o pouco de testosterona que você tem. Além disso, qual que é o problema? Hormônios femininos, eles facilitam o ganho de gordura, tá? A gente tem algumas células que se chamam pré-adipócitos. São células que estão esperando, são umas bexiga vazia. Elas estão esperando para se tornar em adipócito, que é uma célula de gordura cheia. A testosterona inibe a evolução do pré-adipócito para adipócito. Já o estradiol, ele favorece. Então, quando você olha para os hormônios sexuais no sangue, você tem que ter um balanço entre hormônios masculinos e femininos. Quando você está tomando anticoncepcional, você aumenta a quantidade de hormônio feminino. E aí o SHBG alto, ele pega a tua testosterona e joga para baixo, porque ele inativa. Então você deixa um desequilíbrio muito grande entre hormônios femininos e masculinos. Logo, você favorece o ganho de gordura. Ganhando gordura, você ganha celulite, você ganha flacidez e todo as malditas. Exatamente. Então, mulher tem que prestar atenção nisso. O que fazer, então? Parar de tomar anticoncepcional? O que é uma mulher que não quer mais tomar anticoncepcional, né, pensando em performance, foi o que aconteceu comigo. O que a pessoa pode fazer? Quais são os outros métodos? O que é mais indicado, que não vai ter que não vai ter hormônio? Então, em primeiro lugar, eu não vou demonizar o anticoncepcional, porque existem alguns
casos clínicos, onde a pessoa precisa do anticoncepcional para um tratamento. Nesses casos, a pessoa não pode escolher performance sobre saúde, nunca. Ela tem que se... Isso é muito importante, gente. Olha o que ele falou, nunca escolher performance sobre saúde. A saúde vem em primeiro lugar, até porque após tendo saúde, você conquista a performance. Perfeito. Então, em primeiro lugar, isso. Existem opções, né, como DIU sem hormônio, que seria DIU de prata, DIU de cobre, e existe também DIU Mirena, que tem uma quantidade de hormônio baixa e que vai ficar sendo uma liberação local. Olha a diferença. Quando você toma um comprimido de anticoncepcional, ele é digerido, ele espalha para o corpo inteiro. Quando você tem um DIU Mirena, a liberação do anticoncepcional é local, é no útero. Então tem uma diferença gigantesca, né? Agora, vamos falar numa exceção. Digamos que a pessoa tenha um SHBG naturalmente muito alto, né? E que não seja por uso de anticoncepcional ou que ela não possa cortar o uso do anticoncepcional. Existe um anabolizante esteroide que se chama Proviron e que ele não dá benefício nenhum de ganho de massa muscular. Ele teria tudo para ser um desastre no desenvolvimento de uma droga nova. Contudo, ele é o hormônio que tem maior afinidade por SHBG. Então, em muitos casos, ele é utilizado como um sacrifício. Você toma o Proviron para que ele se ligue ao SHBG e deixe a testosterona em paz. Deixe a testosterona da mulher livre. Em alguns casos, isso é que é recomendado. Perfeito. Então, e para saber disso, né, tem que ter um acompanhamento aí de alguém que entende do assunto, né? Não adianta só achar, tô cansada, então minha testo está baixa. Tô com celulite, vou só tirar o anticoncepcional, né? E assim, Cami, aquela pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo faz e o povo até condena e tem sempre, né, piadas. O resultado, a pessoa só vai ter resultado se ela tomar hormônio? Porque, assim, eu leio muito comentário, por exemplo, assim, nos vídeos dos atletas, nas fotos, até nas minhas postagens. Mas tomando bomba até eu fico assim. Então, as pessoas relacionam muito o resultado ao uso de hormônio. É só assim mesmo que a gente consegue resultado? Olha, polêmica essa pergunta. Todo sucesso incomoda, tá? Seja um sucesso financeiro, ou num relacionamento, ou num shape. Tá? Incomoda porque quem não tem esse sucesso, ele precisa de um motivo para não ter, né? Olha, esse pôr do sol aí tá sacanagem. Olha só aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só isso aqui, gente. Não, tá um fenômeno extraordinário aqui no céu de Brasília. É extra VIP aqui, ó. Olha só, gente, olha aquilo. Mas então, muitas pessoas elas preferem acusar um motivo para não ter conseguido. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, na área financeira, né? A pessoa pega e diz assim, eu não tive uma oportunidade, ou eu não tive um diploma, ou muitas vezes a pessoa tem o diploma, mas ninguém deixou. Então, ela olha para quem teve um sucesso e diz assim, roubou, porque é filho de fulano, é porque foi beneficiado de alguma forma, fez alguma sacanagem. Essa é a forma com que a maioria das pessoas olha. Quando a gente fala de desenvolvimento muscular, basta a gente pegar a foto dos atletas aí dos anos 50, por exemplo, tem vários fisiculturistas, um pouquinho antes do Arnold ali, com shapes muito melhores do que as pessoas que se entopem de droga hoje. E que têm as melhores máquinas para treinar, tem os melhores suplementos para tomar e não tem aquele shape. Naquela época, o cara treinava com uma barra, anilha, não tinha máquina praticamente, só comia carne, eles comiam hambúrguer como fonte de proteína, tomava 3, 4 litros de leite por dia, porque não existia whey, e o cara tinha o shape muito melhor. Então você pega assim, não pode ser droga, porque sem droga, antes do desenvolvimento da droga, já tinha gente com esse shape. Perfeito. Então tem algo a mais. Tem uma frase que eu amo, que é
Tire as drogas dos esportes e os campeões serão os mesmos. Perfeito. Porque são as pessoas... A diferença vai ser as marcas. Então, assim, o Bolt vai continuar sendo o Bolt. Só que talvez ele não corra em 9 segundos, talvez seja 12. Mas ainda vai ser ele que vai ganhar. As drogas estão nas Olimpíadas desde os anos 60. Então, todos os recordes que são batidos, eles... Por mais que exista um comitê antidoping, existe muita técnica para vencer o antidoping. Enquanto você só consegue combater algo que já existe. Então, sempre tem gente inventando novas formas de dopar até que sejam descobertas. E isso é esporte de alto nível. Quem cria esse fenômeno somos nós. Nós que assistimos o esporte, exigimos que os atletas sejam cada vez melhores. É isso que a gente quer ver. E para fazer isso, eles precisam passar da linha de humano. Eles acabam tendo que ser super-humanos. Para você ter um shape top, você não precisa de anabolizante. Você não precisa de droga. Principalmente mulher, que é quem mais se ferra com o uso de anabolizante. Porque a maioria dos efeitos colaterais são irreversíveis. Deu? Já era. Vai ficar com aquilo. Isso é uma sacanagem, porque você pega assim, homem, os efeitos colaterais são reversíveis, tá? Aí você pega, o homem não engrossa a voz com o uso de anabolizante. O Anderson Silva foi pego lá no doping, estava tomando Masteron, a voz dele... E a voz super fina. Agora, uma mulher que usar, ela vai ficar com a voz grossa para sempre. Já era, não tem volta. E aí entra assim, né? O que é muito negligenciado hoje, que é o principal, né, Cami? Eu acho que a gente tem percebido aí esses anos já no meio, porque eu sempre costumo falar assim, quando eu comecei com treino, com dieta, a ter esse estilo de vida, não tinha informação como tem hoje, né? Não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha Facebook, era a época do Orkut ainda, e a informação não chegava. Então, as pessoas não tinham essa pressa, né, o imediatismo. Porque o que acontece hoje? Hoje a gente vê uma foto, a menina está lá olhando uma foto minha posando, e postei essa foto posando. Então, tá lá o abdômen rasgadinho, a perna tá com volume, tem desenho de ombro e tal. E a menina nem entrou na academia direito ainda, ela nem sabe o que é fazer uma dieta, e ela já quer aquele resultado. Logo, ela vai chegar e vai entender que aquilo ali não é algo tão fácil de conquistar. Pelo menos não a curto prazo. Então, o que eu percebo é que as pessoas não estão dispostas a esperar o tempo, a percorrer o caminho que precisa ser percorrido para conquistar os resultados. Hoje é tudo muito rápido. A pessoa não chega para mim, ela não pergunta assim. Ninguém nunca me perguntou, Ângela, mas quanto tempo você treina? Como é que é a sua alimentação? O que você come? O que você tem que fazer? Quantos aeróbicos por dia você faz? Como é que é o seu treino? As pessoas não perguntam isso. As pessoas perguntam, o que tu toma? Tu usa GH? Mas qual é que você usa o quê? Primobolan? O que você usa? As pessoas vêm com essas perguntas. E é aí onde está o erro, né? No meu ponto de vista. Porque eu era muito, muito magra, né? Tinha lá meus 45 quilos com 16, 17 anos. E esses dias me perguntaram quanto tempo que eu fiz no meu primeiro off. De quanto tempo que foi? E eu até brinquei e eu respondi, o meu primeiro off foi de 10 anos. Eu fiquei 10 anos em off, 10 anos treinando pra caramba com intensidade, com muita carga, com técnica. Eu fiquei comendo muito, né? Comia 200 gramas de proteína, 200 gramas de carboidrato, de 3 em 3 horas. Não comia porcaria. Então, eu passei 10 anos no meu primeiro off. E hoje eu atribuo o meu resultado, né? A minha constância aí em continuar vencendo os campeonatos, a esse meu primeiro off, a esses 10 anos, porque foi lá que eu construí a minha base. E o que eu sinto hoje das pessoas é que as pessoas não querem ter uma base, as pessoas querem ir direto para o topo né, do prédio. Então eu falo assim, o meu corpo ele é como um edifício, né? Um edifício gigantesco. E para eu conseguir fazer esse edifício, eu tive que fazer uma base muito consistente, né? Então foram anos construindo essa base. Agora, o degrau que eu colocar para cima, ele vai suportar. Então eu posso mirar lá em cima, porque o corpo está preparado para suportar, né?
E eu digo isso por quê? Porque hoje o que eu vejo muito, Cami, aí não sei se é o que, né, está de acordo com isso, é um efeito que as pessoas vão lá, começam, né, estão treinando já, sei lá, 1, 2 anos e decidem competir, por exemplo. Aí essa pessoa, competir relaciona a droga. Então a pessoa já vai usar droga porque, pelo simples fato dela ter decidido competir, né? Só que aí, essa pessoa começou a usar droga, beleza. Primeira vez que ela usou drogas, usou algum recurso ergogênico, deu resultado. O colateral não chegou assim já de cara. Pensando em mulher, né? Falando de mulher aqui. Sim. Já não deu aquela zoada na voz ainda não começou a sair muito pelo, tá? A pessoa, nossa, isso é maravilhoso. Nunca mais vou fazer nada na minha vida sem uso de recurso ergogênico. Aí ela vai lá para a segunda preparação. O que acontece? O que a gente vê muito? Desanda, a quantidade de drogas já não funciona mais. Ou seja, essa pessoa não usou o recurso do próprio corpo. Então, o que eu sempre fico batendo na tecla é porque a pessoa tem que tirar o máximo do corpo dela antes dela colocar esse recurso, né, endógeno, é isso? Essa droga que vem de fora. A questão, assim, ó. Muita gente me pergunta quanto tempo leva para ficar igual a Ângela, tá? Você tem quantos anos de treino? 20. 20. Mais tempo de treino do que... Mais da metade da minha vida é tempo de treino já. Bem mais. Então, assim, eu perdi a conta, né? Para mim era 17, mas é 20. Não, já tá no 20. Quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, ó, a Ângela levou, eu falava errado, então eu falava assim, 17 anos para estar onde ela está hoje. Então, digamos que você comece agora com o melhor acompanhamento possível, com o melhor treino possível, com a melhor dieta possível. Talvez você consiga em 10 anos. Porque a Ângela conseguiu em 20. Digamos que você tenha, desde o zero, tudo 100% alinhado. Talvez você leve 10 anos. E aí a cara das pessoas é de frustração. Mas veja, você levou 20 anos. Sabe se eu conseguir em 10? Tá ótimo, metade. O que as pessoas não percebem, o que elas não pensam, é que... É que eu esqueci o que eu ia falar. É muito neurônio junto. Não, essa música aí, eu fui escutar que música que é. Ai. Passou um barco aí, né? Passou um barco, mas quando a pessoa é muito inteligente, acontece isso. Já tá pensando lá na frente, ó. Mas a gente espera que volta para a linha de raciocínio aí. Não, já tô voltando. Mas o que acontece? A pessoa quer o teu resultado na metade do tempo. Ou não, as pessoas não estão dispostas a treinar 10 anos para ter o teu corpo. Elas querem ter o corpo do dia para a noite. Em um ano, e olha lá. O que as pessoas não entendem é que a vida não está acabando. A pessoa não está morrendo. Ela vai viver esses 10 anos. A diferença é que ela pode começar hoje a treinar para que daqui 10 anos ela tenha o corpo que ela gosta. Ou ela pode reclamar que vai levar 10 anos e daqui 10 anos está pior do que hoje e pensar, poderia ter começado há 10 anos atrás. Hoje eu estaria bem. Então tá aí, ó. Se tem uma super dica, comece hoje, não deixa para amanhã. Né? Senão vai ser só mais uma vez que é de um ano a mais, um Réveillon a mais, um Carnaval a mais. Não, Réveillon é perfeito. Todo Réveillon a pessoa pensa, não, esse ano eu vou começar. Esse ano eu vou começar. Para e pensa, há quantos Réveillons você está prometendo que você ia começar? Quantos anos você já perdeu que você poderia ter começado? Que você já poderia ter resultado? Esse que é o problema. As pessoas olham para o tempo como se fosse uma moeda cara demais para investir agora. Só que o tempo vai passar de qualquer jeito. De qualquer forma o tempo vai passar. Quando você pega um estudante e ele resolve assim, vou fazer medicina. Tá bom. Então, esteja preparado para, em média, levar 3 anos para passar no vestibular, 3 anos de cursinho, 6 anos de curso, e dependendo da especialidade, mais 4 anos. Então, a gente está falando em 13 anos de estudo. Aí a pessoa pega e olha assim, tá, 13 anos de estudo, eu vou começar a trabalhar, vamos arredondar aí, para ganhar 20, 30 mil por mês. Beleza? Beleza.
A pessoa não pode querer ganhar os 20, 30 mil que o médico vai ganhar trabalhando em um ano. Porque levou 13 para ser médico. Com certeza. Ele levou 13 para ter um consultório. Eu não posso querer o salário do médico que está lá no consultório atendendo em um ano de estudo, em um ano de cursinho. Você nem passou no vestibular ainda. É isso que as pessoas não entendem. E elas olham para o recurso ergogênico, principalmente para esteroides, como se fosse algo que reduz o tempo para conseguir o resultado, né? Não existe nada que vai reduzir o tempo para você ser médico. Você precisa passar por todo o processo. E a mesma coisa para ter o shape. O ganho exclusivamente da droga, para quem não tem uma base natural, para quem não fez um óculos de 10 anos, é um ganho alugado, tá? É um ganho exclusivo da droga. Vem fácil, vai fácil. Terminou o ciclo, vai embora. Por quê? Porque aquilo não é seu. Aquilo só veio graças ao uso de droga. E vai embora. Você volta para onde você estava. A diferença é que você volta para onde você estava com os exames todos cagados, né? Com a saúde toda ferrada. Importante. Tem uma outra coisa que eu quero adicionar, que é o seguinte. Fale. Você precisa de receptor androgênico para que você tenha o resultado da droga, tá? O hormônio, ele se liga num receptor androgênico e esse complexo, hormônio-receptor, é que vai te dar o efeito de crescimento muscular. O que faz aumentar a quantidade de receptor androgênico? Treino. Quando a pessoa não tem receptor o suficiente para se ligar no hormônio, acaba que sobra o hormônio. O excesso de hormônio sempre vai dar colateral. Ou seja, se você quer ter mais resultado da droga, você tem que treinar para ter mais receptor. Quanto mais receptor Ou seja, tiver... não é usar drogas e achar que isso, né, usar algum recurso ergogênico e achar que isso vai suprir a tua falta de treino ou a falta de ter uma dieta mais regrada. Né? Perfeito. Não vai suprir nunca. Uma coisa não substitui a outra. Perfeito. Cami, e o que seria assim um jeito muito errado das pessoas fazer isso? Fazer o uso de algum recurso ergogênico? O jeito mais errado... O que a pessoa não deve fazer nunca? Nunca. Tá. Pegar um ciclo de um professor da academia, por exemplo, né, que não é um profissional médico, então é uma pessoa que está em outra área, está atuando em outra área. Pegar droga ou pegar o hormônio underground, então, de um laboratório... Underground, para quem não conhece, esse mercado negro, assim, ou... Isso, clandestino. Explica aí, clandestino. Que muita gente compra hormônio. Como os hormônios precisam de uma receita médica para comprar, a maioria das pessoas vai comprar vindo do Paraguai, ou pior, feito em alguma casa aqui no Brasil. A pessoa traz... Gente, às vezes, né, esse hormônio, enfim, essa underground que o Cami está falando, né? Às vezes a pessoa nem sabe, mas o laboratório pode ser a cozinha da casa da pessoa. E aí você pensa que você está injetando alguma coisa que foi feito que não tem... A higiene, a gente não sabe como é que está do ambiente, enfim, esterilização, que pode estar contaminado com alguma coisa. Então tem que ficar muito ligado nisso, né? Porque senão, ao invés de usar alguma coisa para o bem, para isso fazer bem para o físico, ainda vai fazer pior. Porque pensa no caso de uma mulher. Uma mulher que vai comprar alguma coisa e tem muito texto dentro. Não, então vamos destrinchar a questão do underground, tá? Olha só, a maioria das farmácias de manipulação não trabalha com injetável, por exemplo. Por quê? Porque para trabalhar com injetável, você precisa controlar a qualidade do ar ambiente. Isso já custa caro pra caramba. Porque você não pode... Algo que é injetável não pode ter nada de bactéria. Porque você vai jogar para dentro do corpo. E a partir do momento que você jogou bactéria para dentro, você vai ter uma infecção, que pode virar um abscesso. Essa bactéria pode cair no sangue e causar uma sepse, que é uma infecção generalizada, e a pessoa morre. Então é muito grave. Muitos atletas que fazem uso, que
fazem uso de hormônio underground acabam morrendo por pneumonia. E aí pensa, não foi uma friagem que ele pegou, não. Foi um hormônio porcaria que foi jogado para dentro. Essa bactéria foi parar no pulmão e causou uma infecção pulmonar e ele morreu de pneumonia. Isso é comum. Muitas vezes você vai ouvir falar de um atleta que morreu de pneumonia. E aí você já sabe que é pelo uso de hormônios que foram produzidos sem o grau farmacêutico. Porque quando a gente fala em indústrias, você tem vários níveis de higiene. Então você tem assim, indústria alimentícia, está aqui. Indústria farmacêutica, está aqui. Indústria farmacêutica de injetável está muito acima de tudo. O cuidado que precisa ter para uma produção de injetável é o maior do mundo, é o mais absurdo de todos. Então, quando a pessoa pega e ignora tudo isso, faz em casa algo com óleo de soja, óleo de milho, que não são de grau farmacêutico, nada do que a pessoa está colocando ali é de grau farmacêutico. Aí eu te pergunto, você vai confiar no rótulo do que está escrito ali, de quanto que é, dosagem, se o sal é realmente aquilo? Como a Ângela falou, o que mais acontece no mundo é falsificação de Primobolan por testosterona. Por quê? Porque o grama da Primobolan custa $30 e o grama da testosterona custa 2. Para o homem que está tomando, ele nem vai saber a diferença. Agora, para uma mulher que ia tomar Primobolan e vai tomar testosterona, os efeitos colaterais são os piores possíveis. E aí é que mora o problema. Assim, isso é só o começo da conversa, né? Tem muita coisa pior que pode acontecer. Então, Perfeito. O pior jeito possível é pegar um ciclo da internet ou de alguém da academia que indicou, comprar droga underground e... Pelo menos, né? Se for fazer, tem que fazer com consciência, né? Claro, tem que ter orientação profissional. E qual é a orientação de profissional? Profissional qualificado para isso. Exatamente. Ó, antes de a gente dar uma dica prática aqui para a galera, eu vou só falar para todo mundo aqui, a gente tem mais de 1000 pessoas na live agora. Faz um coração para a galera aí, eu vou pedir pro pessoal fazer um print aí, me marcar o Kaminski, marcar lá o Tinha Angela Borges. Aí, galera, ó. Pessoal, faz um print, marca a gente que a gente vai repostar vocês. Pessoal, dia 14 agora começa a minha semana Construindo o Seu Melhor Shape. É uma semana de treino 100% gratuito, 100% online. Então, quem ainda não está inscrito, vai aqui na minha bio, clica no link, está lá Construindo Seu Melhor Shape. Se inscreve que está acabando as vagas e já vai começar. E não dá para entrar atrasado, então corre que ainda dá tempo. Vamos lá, Cami, voltar para o assunto aqui. Já que a gente está falando de profissional qualificado, é uma semana de treino, vamos pegar assim. A Ângela é a melhor atleta do mundo? Sem dúvida, não tem dúvida disso, tá? Vai pro Guinness a Ângela. A quantidade de título profissional também. Então, ok. Melhor atleta do mundo. Você quer conhecer o treino da melhor atleta do mundo? Top, né? Agora, é uma atleta que é formada. A Ângela é treinadora. Então, não é só uma atleta que está postando treino. Está tendo uma treinadora que é a melhor atleta do mundo. Ou seja, vem com a gente aí nessa semana que talvez seja o único semana de treinamento que eu vou fazer aí nesses moldes, né? Cami, a gente já está indo aqui para 40 minutinhos de live. E para a gente agora dar uma dica prática aí para a galera, né? Digamos que a pessoa entrou na academia, então, né? Vou fazer uma situação aqui. Eu estou entrando na academia, já estou treinando ali há uns 6 meses, já estou fazendo minha dietinha e tal, e eu já tenho 30 anos, eu quero estimular a minha testosterona, eu como mulher. Como eu posso fazer isso sem usar algum recurso ergogênico, né, mais forte, assim, uma droga mesmo? Como eu posso fazer isso de uma maneira mais natural? O que eu posso tomar de manipulado? Ou o que tem hoje no mercado para quem quer aumentar a testosterona, mas não quer fazer uso de recurso ergogênico? Então, em primeiro lugar de todos, o que mais afeta a testosterona, a produção natural, é sono ruim. Então, primeiro, para você ter uma boa produção hormonal, você precisa dormir bem. Porque o nosso corpo, ele se recupera. Veja, vamos pegar a sequência da construção de um físico. Durante o treino, você vai
mostrar para o seu corpo aonde ele precisa construir músculo, certo? Como que você faz isso? Você vai falhar no treino. Então, eu quero mais perna. Então, no treino, eu preciso mostrar para o meu corpo que a minha perna não é forte o suficiente para a função dela. Como que eu faço isso? Falhando no treino em vários exercícios. Você deu um estímulo para o teu corpo construir músculo ali. Ok. Como que o teu corpo vai construir aquele músculo? A partir da dieta. A partir do que você comeu. Eu preciso comer proteína o suficiente para ter aminoácido para fazer esse músculo que eu indiquei lá no treino que eu preciso que ele cresça. Eu preciso ter calorias sobrando para que o meu corpo não tenha que catabolizar esse músculo. Então eu preciso de uma dieta alinhada. Em terceiro lugar, eu preciso dormir bem, porque vai ser durante o meu sono que eu vou produzir esses hormônios anabólicos, certo? Então, em primeiro lugar é o sono. Tá. Segundo lugar, erro muito comum é cortar a gordura da dieta. Eu preciso de colesterol para fazer testosterona. Todos os hormônios sexuais são derivados do colesterol. Então, eu tenho que ter uma gema na minha dieta. Eu preciso ter uma gordura boa na minha dieta. Erro de muita gente, cortar as gorduras da dieta. Não, você precisa comer gordura na dieta. Lógico, gordura tem muita caloria, então precisa ser uma quantidade calculada, controlada de gordura. Mas eu não posso ficar sem. Perfeito. Aí vem alguns manipulados que ajudam muito na produção hormonal. Níveis de vitamina D3. Isso a gente vê em exame. Se está baixo, precisa repor. Por que isso é tão importante hoje? Porque essa é a tal da vitamina que a gente faz a conversão tomando sol. A maioria das pessoas trabalha em escritório, não vê o sol o dia inteiro. Então precisa controlar a quantidade de vitamina D3. Eu posso estimular a minha produção natural de testosterona com alguns manipulados que são bem conhecidos. Eu tenho alguns produtos que eu já formulei e os ingredientes principais são maca peruana, long jack, epinidium, que são plantas tradicionais da medicina chinesa para a fertilidade. Então, você pega um negócio que é usado há 5.000 anos para fertilidade, ele funciona. Tá? Você pode não entender como, mas eles possuem efeito. Essas são as formas mais básicas. Agora, antes de eu entrar em esteroide, eu posso subir um nível de planta medicinal para medicamento. Existem os SARMs, que para a mulher é uma opção válida. Por quê? SARMs são medicamentos que se ligam no receptor androgênico, mas eles não são esteroides, não são hormônios. Então eles possuem um efeito anabólico de crescimento muscular sem ser esteroide. Então eles não possuem os efeitos colaterais que os esteroides possuem. São válidos para a mulher, para homem já não vale tanto a pena. Por quê? Porque o efeito anabólico ele é pequeno. E aí o homem ele vai preferir fazer uso de um recurso hormonal mesmo. Ótimo. Então, acho que em resumo aqui, né, Camila, que a gente pode dizer para as pessoas, né, não sendo hipócrita, é que sim, há o uso de recurso ergogênico muito nesse meio, né, mais do que deveria ter, né, mas que isso não deve ser feito de maneira nenhuma, de uma maneira negligenciada, né, que primeiro a pessoa deve treinar, levar o corpo dela ao limite de treino, levar o corpo dela a usar todos os recursos que o corpo tem, para depois colocar algo de fora. Né? Ó, e é isso que eu vejo que as pessoas mais erram. Vou adicionar um tempo mínimo, tá? Para ser bem prático, um tempo mínimo para você pensar em fazer uso de recurso ergogênico. Atenção, gente. 3 anos. Por quê? Antes disso, ela não deve nem pensar nisso. Mas eu vou falar 3 anos de um bom treino com uma boa dieta. Porque você pode ficar 10, 20 anos na academia sem aprender a treinar e sem aprender a comer. Perfeito. Então, assim, 3 anos de uma boa dieta e um bom treino, um treino que você sai morto, exausto, é um tempo bom. Outra coisa, você precisa aprender a contrair seu músculo. Tá? Muita gente aprende a fazer os movimentos na academia sem aprender a contrair músculo.
Eu falo isso aqui com uma autoridade em contração muscular chamada Ângela Borges. A primeira vez que a Ângela me mandou exames, o CPK dela, que mede o nível de destruição muscular, de reparo do tecido muscular, estava em 2.500, que é um nível absurdo. E o que me chamou mais atenção não foi isso, porque eu já vi alguns homens com 3.000. Ok. Só que o que me chamou a atenção é que, na época, a Ângela não chegava nem perto de uma barra de agachamento ou de um leg press. A Ângela só fazia treino isolado. Só. Era uma época que ela tinha que diminuir o tamanho. E aí eu fiquei indignado, porque, assim, é muito fácil. Não é muito fácil, mas, assim, é muito possível um atleta aí de 100 quilos, agachando com 100 quilos de cada lado, chegar num CPK desse. Vai no dia seguinte e medir o sangue, ó, beleza, arrebentou no agachamento. Fez um leg press com 700 quilos, arrebentou. Agora, é muito, muito difícil, e eu diria que é único, porque eu só vi uma vez na vida uma pessoa, que foi você, conseguir fazer esse nível de destruição muscular com exercício isolado. Ou seja, o nível de consciência corporal para ter um nível de contração muscular tão alto é que faz toda a diferença do seu físico. Como que eu vou desenvolver o músculo? Eu preciso aprender a contrair músculo para que ele cresça. E isso é consciência corporal. Muita gente acaba passando anos na academia sem aprender a ter essa consciência para recrutar o músculo alvo daquele exercício. E acaba usando todos os sinergistas para fazer um movimento sem aprender a contrair isso. Perfeito. Cami, a gente tem 10 minutos aqui ainda para fechar o nosso tempo, né? Então, eu posso perguntar... O pessoal me mandou algumas perguntas aqui. Sim. Eu posso fazer algumas perguntas para você, então? Claro. Que aí não são perguntas minhas, são perguntas da galera que está assistindo a gente aqui, tá? Então, só um minutinho que eu vou abrir as perguntas aqui. Vamos lá. Por enquanto, tá falando com a galera aí, Cami, que eu estou selecionando algumas perguntinhas aqui. Tá, seleciona. Por que 3 anos, então? Existe uma regrinha de que quanto mais treinado, menos treinável o indivíduo é. E que a cada ano de treino, você ganha metade do ano anterior. Ou seja, se no meu primeiro ano de treino eu ganhar 10 quilos de músculo, no meu segundo ano de treino eu vou ganhar no máximo 5, no meu terceiro ano 2,5. Metade, metade, metade. Então, no quarto ano é que eu começaria o uso de recursos ergogênicos. Perfeito. Qual o melhor hormônio para uso feminino? Isso, responde aí que eu já vou selecionando a outra, tá? Tá. Mulher é um caso muito raro, por quê? Porque a individualidade biológica conta muito. Existem algumas mulheres que, com um determinado hormônio, vão ter um efeito maravilhoso e outras não. Algumas mulheres vão ter colateral com um e as outras não vão ter com aquele mesmo. Mas, assim, via de regra, no papel, tá? Quando você projeta um hormônio, o que daria menos efeito colateral seria Primobolan, desde que seja 100% genuíno. Outro hormônio que é utilizado e apresenta pouco colateral, tudo depende de dose e tempo de uso, também vale dizer isso, é o Hemogenin, que é um hormônio que é muito demonizado, mas que em doses bem baixas, em mulheres, costuma ser bom. Agora, pode funcionar super bem em uma mulher e a outra, com a mesma dose, ficar com a voz rouca, ficar com a voz grossa, cair cabelo. Então, é muito teste. Relativo, né? E a dose é sempre o mínimo do mínimo do mínimo, né, Cami? Isso também é importante a gente falar aqui, né? Sim, é sempre o mínimo necessário para um objetivo. Por quê? Porque a gente tem um negócio, o nosso corpo ele é muito esperto, ele tem a tal da homeostase, né? Ele tende a equilibrar as coisas. E as coisas acabam perdendo efeito para nós. Então, vamos usar um exemplo bem básico. Café. Se você nunca tomou café, você toma uma xícara de expresso, você fica muito louco. Você sua, você fica agitado, você acha que aquilo é maravilhoso. Mas se você continuar usando, uma xícara não vai fazer nada para você. Vai chegar uma hora que você vai tomar 8 xícaras de expresso no dia para ficar 0. E a mesma coisa acontece com o hormônio. Se você começa usando 10 miligramas, vai chegar uma hora que 10 não serve mais, você vai subir a dose, vai subir para 15, para 20.
e assim por diante. Por isso a dose tem que ser sempre o mínimo, para você não queimar cartucho. Perfeito. Tá, próxima pergunta. Próxima. Bom, se você continua tendo problema com espinha, em primeiro lugar, investigar a dieta. Pode ser algum alimento que causa inflamação e que você precisa tirar. Em segundo lugar, você pode ter desenvolvido, graças ao uso de hormônio, mais glândulas que facilitam, glândulas sebáceas, que são as que produzem sebo, gordura na pele, e que elas não vão deixar de existir, porque você acabou aumentando a quantidade delas. Você precisa controlar a oleosidade da pele. Existem algumas formas mais básicas para controle de oleosidade, que é usar solução adstringente, alguns sabonetes específicos que tem zinco, alguns têm enxofre, que controla a oleosidade da pele. E, além disso, o uso de algumas vitaminas via oral, do complexo B, principalmente B5 e zinco. Zinco ajuda bastante a controlar a oleosidade da pele. Mas, se nada disso resolver, precisa fazer um ciclo de Roacutan para destruir essas glândulas que estão em excesso na pele. Em muitos casos, às vezes, até tem que consultar mesmo um dermatologista. Especialista, um dermatologista para resolver esse problema, né? Cami, para nós encerrar aqui, eu vou perguntar sobre uma droga que é muito, né, já é muito antiga, muito usada aí pelas mulheres e que as meninas estão perguntando muito aqui nas mensagens, tá? Que é sobre oxandrolona. Então. Eu acho que é uma das primeiras drogas que é indicada, não é? O que tu tem para dizer? Oxandrolona é muito indicada por ser por via oral. As pessoas têm a impressão errada de que algo injetável é pior. Só que, em relação à saúde, os orais, os esteroides orais são piores. Eles possuem mais efeitos colaterais. Principalmente hepático, tá? Então, eu não sou um fã de oxandrolona, embora a oxandrolona seja uma droga segura, desde que prescrita por um profissional. Por que é considerada uma droga segura? Porque a oxandrolona já foi muito utilizada em crianças que têm problema de crescimento. Então, meu Deus, oxandrolona para criança? Sim, é um hormônio que já foi muito estudado para isso. Então, é uma droga segura, ela é utilizada em pacientes com HIV também. Então, pessoas que têm um sistema imunológico fraco, que têm uma construção corporal fraca, baixo peso, né? A gente está falando de paciente com HIV aí que tem um homem de 40 quilos, esse tipo de gente. Oxandrolona é muito bom. Mas as pessoas acabam pecando na dose da oxandrolona porque acham que ela é tão segura que não tem problema. Aí é que está o erro. A oxandrolona ela é muito segura? Sim. Mas as pessoas pensam que por ser segura pode aumentar a dose sem problema. E os efeitos colaterais em mulher são dose dependentes. Então vamos arredondar um número que eu acho absurdo, mas que eu vejo muito. Muitas mulheres usam 40 miligramas de oxandrolona por dia, achando que não vai dar nada. Eu acho isso um absurdo, é uma dose muito alta. E já que a gente está falando de oxandrolona, eu vou falar de uma paciente que eu já atendi. Ela estava com uma queixa, que ela achava que ela era intolerante à lactose, que estava tomando whey e estava fazendo mal para ela. Depois falou que não estava conseguindo comer nenhuma carne. E aí a gente achou estranho e pedimos exames. E no exame dela, as enzimas hepáticas, as enzimas do fígado, elas estavam, veja só, o normal é até 30 e pouco, tá? Ela estava com mais de 2.000. Nossa Senhora. De 2.000, normal até 30 e pouco. E aí é lógico, a dificuldade dela de comer carne e tomar whey é que o fígado dela estava tão arregaçado, ela estava com hepatite, estava tão inflamado, que o fígado não estava conseguindo processar mais aminoácidos. Ela estava assim, quase com uma cirrose hepática. E Jesus. Aí eu perguntei, o que você fez? Você está enchendo a cara todo dia para conseguir estragar tanto o fígado? E não, a única coisa que ela estava fazendo é tomando oxandrolona, 20 miligramas por dia, há 7 meses, porque ela estava emendando campeonatos. Então foram vários campeonatos, um na sequência do outro, e ela foi usando
7 meses, 20 miligramas de oxandrolona por dia. Não bebe, não toma Roacutan. A única coisa que ela estava tomando era oxandrolona. E ela teve uma hepatite severa, graças ao oxandrolona. Nossa. Tira da cabeça que 20 miligramas de oxandrolona não dá nada. Que dá sim. Perfeito. Cami, para a gente fechar aqui, então, estanozolol. A pior droga de todas, tá? O estanozolol, ele tem um efeito de pele bonito. Para quem não fica com acne, porque ele também arregaça de acne. Mas ele dá uma Queda de secadinha. cabelo. Ele é o pior dos colaterais. Então, ele causa muita queda de cabelo, muita acne, mas ele seca bem. Então, as pessoas acabam usando ele porque ele tem essa fama de secar. Só que, quando a gente fala em exames de sangue, o estano é o pior. Ele arrebenta perfil lipídico, colesteróis, arrebenta o fígado. Então, é a pior droga, mas é oral. Então, as pessoas pensam que um comprimidinho de estano não vai causar mal. Não vai fazer nada. Exato. Então, tudo que é oral, a pessoa pensa que não dá nada. E aí, acabam se arrebentando. Inclusive, ele desidrata articulações. E muita gente acaba tendo tendinite, acaba tendo lesões por causa do estano. Cami, perfeito. Acho que muito informativo. Foi sensacional. Tenho certeza que a galera vai gostar muito, né? Gostou muito de escutar todas as tuas dicas aqui, né? Muito obrigado por você ter compartilhado esse conhecimento aqui com a gente. Para quem não sabe, o Cami cuida aí da minha preparação desde quando eu comecei no campeonato, que eu estreiei no profissional, então lá no início de 2018, na verdade já no final de 2017, né? O primeiro mundial tu já cuidava, né? E assim, ano passado eu fiz 10 competições. Então pensa, gente, se eu não tivesse um acompanhamento, se a gente não tivesse cuidando de todos esses detalhes, como eu faria 10 finalizações, 10 competições no ano, eu estaria com certeza, não teria conseguido fazer esse tanto de competições, né? Então, Cami, galera, muito obrigado. Cami, obrigado. Queria que você estivesse aqui com a gente hoje. Eu também. Foi embora só porque agora ela não está aqui, né? Mas enfim, não vou falar porque que foi embora, porque não vem ao caso. A galera tá gritando aqui atrás, tá namorando, não sei, não tô escutando nada. Quero te agradecer de coração, você é uma pessoa sensacional. É meu amigo, então sou suspeito em falar, né? Um pouco meu filho do Vander, do Nuno e da Aline. Quero te agradecer de coração pela contribuição. E eu quero agradecer também. Eu estou sempre disponível para qualquer coisa que você e o Vander me chamarem. Eu tenho uma gratidão eterna pela nossa amizade. Então, precisou só chamar. Idem, a mesma coisa, você sabe, né? Tanto que a gente tem um cachorro compartilhado, né? Aliás, Exatamente. 2 cachorros compartilhados. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Um coraçãozinho para vocês aí. Cami também faz um aí. Quem não fez print ainda, ó,